A pensão por morte é um dos benefícios mais pagos no Brasil hoje em dia. Milhares de brasileiros recebem esse benefício. O que é a pensão por morte? A pensão por morte é o benefício pago ao dependente da pessoa que faleceu. Então, essa pessoa tem que ser segurada do INSS e os seus dependentes legais vão receber esse benefício. E após a reforma da Previdência, esse foi um benefício, um dos mais atingidos após a reforma da Previdência. Lógico que, se milhares de pessoas recebem, o governo atingiu de uma forma específica esse grupo de pessoas, de uma forma muito prejudicial. Então, se você tem interesse nesse tema, saber como ficou a pensão por morte após a reforma da Previdência, fica comigo nesse vídeo até o final, dá um joinha nesse vídeo e compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você. A primeira questão a ser entendida é quem tem direito ao benefício. Então, a lei, ela dividiu em 3 classes de beneficiários dependentes. Dependentes são aquelas pessoas que vão receber o benefício de pensão por morte após o falecimento daquela pessoa que é segurada do INSS. Então, a primeira classe é o cônjuge ou esposo, esposa casado oficialmente, certo? E também o companheiro. Então, quem tiver o reconhecimento da união estável também faz jus a esse benefício. Então, mesmo que na via do INSS não seja reconhecida de antemão a união estável, na via judicial pode sim ser provado o reconhecimento da união estável e, consequentemente, o direito ao benefício de pensão por morte. E outra informação muito importante é que aquela pessoa que foi divorciado, porém recebia pensão alimentícia quando o segurado estava vivo, também faz jus ao benefício de pensão por morte, ou seja, ela tem direito a pleitear esse benefício, provando que recebia a pensão alimentícia do falecido, ou que mesmo que tenha se divorciado oficialmente, tenha voltado a morar, haja uma convivência de fato antes que o falecido tenha morrido, também vai ter direito. Os filhos, eles também fazem parte da primeira classe, os filhos menores e também os filhos não emancipados pelos pais. E os filhos maiores de 21 anos, desde que tenha algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou física, ou seja considerado inválido. Então, antigamente, algumas pessoas entendiam que aqueles segurados dependentes, filhos, que cursavam a universidade, teriam direito a estender a pensão até os 24 anos. E isso não é possível, como acontece na pensão alimentícia. Na pensão alimentícia, pode sim pleitear quando o filho ele está cursando a universidade a estender até os 24 anos. Porém, na pensão por morte, isso não é possível. Na segunda e na terceira classe de dependentes, é preciso comprovar a dependência econômica do falecido. Então, só vai existir o direito da segunda classe, a pensão por morte, caso não exista nenhum dependente da primeira classe, ou seja, que o falecido segurado não tenha nem companheiro, nem esposa, nem esposo e nem tenha nenhum filho dependente, para que os pais possam pleitear o benefício. Então, os pais são a segunda classe de dependentes. E na terceira classe, só pode pleitear o benefício se não existir nenhum dependente, nem da primeira e nem da segunda classe de dependentes, que são os irmãos. Os irmãos fazem parte da terceira classe de dependente, os irmãos que não sejam emancipados e que tenha algum tipo de deficiência, seja ela mental ou física, e seja considerado inválido. Então,
esse sim pode pleitear o benefício, caso não exista, como eu falei, mais uma vez, nenhum dependente, nem da primeira e nem da segunda classe de dependentes. Quais são os requisitos da pensão por morte? Para ter direito à pensão por morte, é preciso que o segurado, na época do seu falecimento, esteja trabalhando ou ele esteja no período de graça. Ou seja, quando ele parou de contribuir para o INSS, ele pode ter no período de 12 a 36 meses no máximo que ele mantenha a qualidade de segurado. Esse é o chamado período de graça, em que mesmo o segurado não tendo contribuído, ele tenha parado de contribuir, a lei ainda dá todos os direitos da Previdência Social. É a partir desse item que começam as maiores modificações da reforma da Previdência em relação à pensão por morte. Bom, agora vão ser levados diversos requisitos, como o tempo de contribuição do segurado para o INSS, a idade do cônjuge sobrevivente e o tempo de duração do casamento ou da união estável. Bom, no primeiro requisito, se o segurado falecido teve 18 ou menos contribuições para o INSS, o cônjuge sobrevivente só vai receber a pensão por morte por apenas 4 meses. Bom, pasmem, é só isso mesmo, gente. Se o segurado falecido e o cônjuge sobrevivente só tiveram menos de 2 anos de casamento ou união estável, também só vai receber a pensão por morte por apenas 4 meses. É isso mesmo, isso é verdade, acreditem. Só por 4 meses. Bom, aí, se o segurado teve mais de 18 contribuições para o INSS, ou se o tempo de casamento ou união estável durou mais do que 2 anos, vai ser levado em conta a idade do cônjuge sobrevivente na data do óbito. E isso vai ser através de uma tabela progressiva, certo? Até que, seja, enfim, vitalícia, como era antigamente, até a morte. E também temos o caso do cônjuge sobrevivente ser inválido. Então, quando o cônjuge sobrevivente ele é inválido, vai ser levado em conta outro requisito, só quando cessar aquela invalidez ou deficiência. Bom, a idade do cônjuge sobrevivente só vai ser levada em consideração se o falecido tinha mais de 18 contribuições para o INSS ou se o casamento ou a união estável durou mais do que 2 anos. Se isso aconteceu, vamos levar em conta a idade do cônjuge sobrevivente nessa tabela progressiva que eu vou falar para vocês. Bom, se o cônjuge sobrevivente tiver menos de 22 anos, ele vai receber a pensão por morte por apenas 3 anos. Se ele tiver entre 22 e 27 anos, vai receber a pensão por 6 anos. Entre 28 e 30 anos de idade, vai receber por 10 anos. Entre 31 e 41 anos de idade, vai receber por 15 anos. Entre 42 e 44 anos, vai receber por 20 anos. E se ele tiver acima de 45 anos de idade, vai receber essa pensão de forma vitalícia, ou seja, até a sua morte. Bem, e aí, o que é que você achou da reforma da Previdência? Você foi impactado com essa decisão? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre as mudanças da reforma da Previdência.